Meu nome é Vilmar Luiz Leme, sou agricultor agroflorestal, moro na Serra dos Paus-Dóias, em Exu, em Pernambuco, no território do Araripe. Moro na Chapada do Araripe, a 880 metros de altitude. A APA, ou a Chapada do Araripe, é uma APA, Unidade de Conservação, coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Sou casado, temos 4 filhos, aqui eu e Silvanete, e trabalhamos numa área de 10,3 hectares com diferentes estratégias. Uma parte com remanescente florestal, com cobertura de solo por floresta em regeneração, já que no passado foi toda desmatada para plantio de mandioca, pasto. Já que o nosso tema é as influências de cobertura vegetal para o microclima local e fora dele, então aí na outra parte fazemos agrofloresta, 2 ponto alguma coisa de hectares, em diferentes estágios de crescimento. Começamos aqui no início de 2007 e sofremos desde 2012 a 2017, 2018, influência daquela grande seca que assolou todo o semiárido brasileiro. Então a gente agradece aqui o convite de estar participando dessa live e então transcorrer um pouco sobre esse tema. Vou focar em cima dos princípios da agroecologia, em cima dos princípios agroflorestais especialmente, que é, vamos dizer assim, a nossa maior atuação atualmente. A agroecologia ela trata, então, dos fundamentos dessa ciência, que a agroecologia é uma ciência. Muita gente pensa que é uma prática agrícola, um modo de vida. Eu diria que pode ser isso também, mas é um modo de vida baseado numa ciência que trata das questões ambientais, das questões produtivas, das questões econômicas, das questões ecológicas, das questões culturais, das questões filosóficas dos seres humanos, nesse estudo, nessa ciência, o estudo da agropecuária e da ecologia. Segundo Caporal e Costa Weber, Sibila Guzmán e outros autores, como Sebastião Pinheiro, que tratam dessas questões agroecológicas com esses termos. E quando falamos dentro desse aspecto, a agrofloresta ela passa a ser um modo de vida, como trata o agricultor e pesquisador Ernest Gecht, que há mais de 40 anos pesquisa, implementa e trabalha esses princípios da sucessão ecológica no tempo e no espaço, não só na Bahia, onde ele vive desde esse período, mas também nos diversos ecossistemas no mundo, atualmente em pequena e em larga escala. Então, para tratarmos aqui um pouco desse tema, vamos elencar alguns tópicos. O primeiro, dizer que o Cariri do Ceará, aqui no sul do Ceará, ou no Araripe pernambucano, onde a gente vive, tem diferentes formatos de ocupação do solo, seja ela pela agricultura extensiva, pecuária em especial, o semiárido com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, então tem em sua peculiaridade a questão de ser um clima quente, na maior parte do ano, com um período bem específico de chuvas que pode não ocorrer todos os anos, mas tem por certo um período aí de 7, 8 meses de seca, restando a quadra invernosa, que em alguns locais é um pouco maior, outros locais é um pouco menos, em alguns anos ela não ocorre, ou com chuvas muito específicas, faz com que a opção do modo de vida das pessoas é a pecuária em especial. E tendo nichos, então, de agricultura. A nossa região, ela tem cerca de 8% do seu território somente apto à irrigação, cultivos irrigados, num solo em que o granito, formação granítica de cristalino é essencialmente majoritário, em que as águas subterrâneas são salinizadas, né, são salobras, impróprias para irrigação em sua maioria. E aquelas altitudes, aquelas várzeas, os baixios ou as áreas
de chapada, quer ela seja de sertão ou de altitude, como é a nossa, é onde a gente mora, tem dificuldades de água, de acumular água ou de reservatórios para usar para irrigação. Então, nessas pequenos oásis, vamos dizer assim, as pessoas plantam aquelas culturas agrícolas, ou as olerícolas, hortaliças, tem fruticultura, tem algumas espécies um pouco mais exigentes em água, em solo, em fertilidade, que então um microclima permite esses cultivos e essa convivência com esse ecossistema. Quando se fala da Caatinga, tem 25 milhões de pessoas morando no ecossistema da Caatinga, nesse grande bioma, que ainda não é protegido por lei e que tem esse clima semiárido. E que ao longo da sua ocupação, especialmente pela pecuária, com as grandes extensões de algodão, até 85, quando aparece a praga do bicudo, que tínhamos então o algodão arbóreo, o mocó, o algodão preto, e que nesses últimos anos, com a mecanização, com as barragens, com o represamento dos riachos, dos rios que temos nessa região, e mais recentemente com o advento da transposição, e aqui no Ceará, com a transposição das águas de São Francisco através do Cinturão das Águas, se cria uma expectativa de criar grandes áreas irrigadas, como é exemplo de Petrolina, Juazeiro e algumas outras cidades daquele perímetro irrigado, que fez com que extensas áreas de caatinga, de espécies xerófilas, fossem desmatadas, ou áreas de mata, de vegetação, que ao longo da sua história tinham sido suprimidas para as cerâmicas, para as padarias, para o uso de outros, para as farinhadas, ou para aquelas regiões de brejos, fazer rapadura e outros usos de lenha ou de madeira. Fez com que houvesse um grande desflorestamento em nossa região. Como resolver isso? Catedraticamente falando, a própria academia ou às vezes os sistemas de recatingamento ou de reflorestamento que são baseados dentro de um estudo, especialmente da engenharia florestal, tratam um plantio de mudas num sistema a campo, sem cobertura de solo, sem fazer, então, levar em conta a sucessão ecológica, muitas vezes de espécies que aquele ambiente, que aquele solo não permite. Em relação a inverno e verão, não tem nenhuma estrutura física, biológica, de microvida, não tem mais outras sementes no solo, não tem mais fungos, bactérias, líquens, micro-organismos que criam as condições para a criação das colônias de fungos, do desenvolvimento das radicelas, das micorrizas, dos amicetos e os outros componentes que a agrofloresta ou que a floresta, em sua regeneração natural, na sua sucessão ecológica, no tempo e no espaço cria. Precisamos compreender de que em todos os ecossistemas existe uma estratificação. O Ernest fala muito disso e nos cursos, nas vivências que nós tivemos, quer sejam eles nesse ecossistema de caatinga, de altitude onde nós moramos, que também tem um solo fraco, normalmente ácido, melhor dizendo, diz que não tem terra fraca, mas onde nós temos então um solo que é ácido, onde nós temos um período de chuva bem específico e a partir disso nós estamos construindo essas experiências. Existe então uma sucessão ecológica, como eu estava dizendo. Tem o estrato rasteiro, baixo, médio, alto e emergente, em que as espécies ocupam esses andares no tempo e no espaço, e que, conforme a situação ecológica e a influência que tem das chuvas, das sementes, do banco de germoplasma, da genética, dos micro-organismos que compõem a vida, nesse ecossistema,
pode estar chegando através das correntes de ar, através da chuva, através dos riachos, através da circulação dos animais, da biofauna, da própria flora, a partir então dessas influências externas, poder criar isso. Então é fundamental que pensamos estratégias de construir sistemas que tenham na sua base a ecologia ou a agroecologia, que a agrofloresta, com seu sistema sucessional, possa estar recompondo matas ciliares, topo de morro, borda de chapados ou de encostas, que possam estar fazendo parte da vida cotidiana dos criadores, dos agricultores que ocupam os baixios, as terras mais úmidas e melhores, e aquelas terras com mais dificuldade que foram degradadas com o uso de pecuária extensiva ou de agricultura extensiva ao longo dos últimos anos, ou tem uma influência negativa em algum aspecto dos aglomerados urbanos, das grandes obras federais, como os linhões, a transposição, o cinturão das águas, as rodovias, a Transnordestina e outros megaprojetos que vêm sendo implantados nos nossos territórios, como as eólicas e outros. Então é de fundamental importância que possamos unir o conhecimento científico, o conhecimento tradicional, as experiências já existentes, para que possamos então fazer com que o nosso microclima, o nosso clima possa melhorar, possa ser mais úmido, possa absorver água, como Ernest diz, que a água se planta. Então precisamos plantar mais água para que tenhamos vida em abundância, fartura para o campo e para a cidade. Possamos ter alimentos qualitativos, quantitativos, especialmente nesse tempo de pandemia, em que nós vivenciamos uma grande dificuldade ambiental, de saúde pública, tudo influenciado por uma baixa qualidade alimentar, por um modo de vida que nós vivemos e pela fragilização do ecossistema da vida no mundo ao qual nós vivemos atualmente. Falando em meio ambiente, já que estamos vivendo essa semana no meio ambiente, precisamos então fazer com que isso possa estar acontecendo. Eu acredito que os colegas que estão nessa live vão estar complementando esse processo, vão estar ajudando a tratar dessa situação. Acredito que o meu tempo está terminando. Queria agradecer a esse sistema, a essa live que nós estamos aqui fazendo, para que a gente possa então ter outras oportunidades de estar influenciando aqui na prática esse trabalho. Temos aqui na unidade da UFCA aqui de Brejo Santo, então uma experiência agroflorestal implantada numa escola aqui do município. Já fizemos um trabalho em algumas comunidades aqui do Cariri cearense, tem outras pessoas fazendo esse trabalho já há bem mais tempo, a exemplo da ACB, o Mais tem feito um trabalho aqui nesse território, também com Antônio Gomides, e outros, para que possamos então, a partir disso, criarmos perspectivas positivas de reflorestarmos esse território, produzindo vida, as pessoas convivendo nesse ambiente, e não criarmos museus vivos como muitas vezes a ecologia, os ambientalistas de escritório ou de academia às vezes defendem. Então é importante que nós possamos termos essa visão. Convidamos as pessoas também a virem na Agrodóia, visitarem a nossa experiência enquanto família, das outras famílias que têm as suas agroflorestas, seus sistemas agroecológicos, onde criam as abelhas nativas, os animais, outras experiências no Brasil que são bem interessantes para recuperação da paisagem, para influenciar no microclima, para que as mudanças climáticas elas possam ocorrer a partir do local também. Então é importante que a gente possa estar aqui fazendo isso. Agradecer então mais uma vez a oportunidade ao professor William, a toda a equipe da UFCA, e até daqui a pouco, quando a gente vai então entrar para as perguntas.